noite, sou Isabela, psicóloga, e vim falar com vocês hoje sobre uma coisa super importante que esse canal se propõe a tratar, que é independência emocional. E nesse vídeo eu queria falar sobre o porquê que a gente precisa ser independente emocionalmente, né? A gente fala muito sobre isso, é um tema que as pessoas vêm comunicando muito nas redes sociais, independência emocional, narcisismo, né, coisa desse tipo. E por que que eu preciso ser independente emocionalmente, né? Qual a vantagem de ser assim, de conquistar isso daí? E a parte mais interessante, eu penso, é como que começa essa história de dependência emocional, né? Da onde que isso vem na gente e o que que eu ganho quando eu resolvo isso na minha vida. Eu penso no seguinte, assim, a gente precisa lembrar que todo o padrão de amor e relacionamento que a gente conquista na vida, ele parte da forma em que a gente começa a se relacionar lá na nossa infância, com os nossos pais, né, tudo isso. Então, assim, quando a gente começa a se relacionar, nós não somos movidos ainda pelo amor, nós somos movidos pela dependência, né? Os nossos pais, eles são figuras em que a gente depende quando a gente nasce, ou os nossos cuidadores, né? Eu dependo que a minha mãe me alimente, que o meu pai me cuide, que eles me limpem, que eles me direcionem ali, porque eu sou um bebê, né? Então, antes de amar, a gente aprende a depender, né? Então, é como se viesse por aqui. Dependência é o início de tudo. É o início das nossas relações, né? O meio do caminho é o amadurecimento. É onde eu vou ganhando meus recursos, vou me identificando como ser humano, individual e tal. E ali, depois desse amadurecimento, é onde eu passo a fazer escolhas, a gostar, a amar, a desejar, né? E é aqui que a gente tem que se encontrar. Logo quando a gente fala de dependência, tem algo muito infantil nisso, né? O dependente, normalmente, ele é inválido e ele precisa do outro, né? Então ele fica muito à mercê do outro. Também pensa numa criança. Se a mãe não quiser alimentar ela, ela não vai se alimentar, porque ela ainda não tem autonomia para fazer isso, né? Então tem muito esse movimento. A gente começa a se relacionar dependendo. E aí o nosso processo de amadurecimento precisa trazer pra gente amadurecimento suficiente para que a gente passe a não depender mais e escolher, gostar, amar de forma saudável e equilibrada, né? O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas, elas saem da dependência e elas não trilham esse caminho do amadurecimento, ou melhor, elas nem saem, né? Se a gente for parar para pensar, elas ficam naquela dependência infantil, elas aumentam em tamanho e idade, mas a dinâmica é a mesma. E aí se relaciona com outras pessoas e outras coisas e outros hábitos, tá? Porque não tem a ver só com relacionamento amoroso, isso também é uma coisa importante de destacar. A pessoa continua a se relacionar de forma dependente com outras áreas da vida, né? Como se precisasse daquelas coisas, como se ela estivesse, como se a coisa tivesse o controle da pessoa. E isso é uma dinâmica infantil, quem faz isso é criança, assim, né? Essa coisa de sentir que se eu não tiver o outro, ou se eu não fizer determinada coisa, ou se eu vou me desintegrar, isso é um sentimento infantil, porque quando a gente passa aqui pelo amadurecimento e entende que nós somos adultos e que nós podemos escolher e que está nas nossas mãos esse outro lugar aqui, né? É diferente essa dinâmica. Eu não preciso de ninguém, eu escolho, né? Eu não vou me desintegrar porque o outro me rejeitou, ou eu não vou me sentir perdida na vida porque eu não comi um doce que eu queria e tal. Eu não preciso que aquilo tenha poder sobre mim quando eu tô nesse lugar, né? Mas se eu ainda tô funcionando na dinâmica da criança, acontece muito dessa coisa, né, da dependência real ali. Então, assim, legal esse esquema, acho que é bem ilustrativo. E eu queria falar agora, né, que é o nosso assunto, sobre a importância de conquistar isso. Vamos partir do ponto que quem conquista a independência conquista uma coisa chamada poder, né? E nós, como adultos, nesse lugar aqui, que eu expliquei anteriormente, a gente
tem poder. Quando eu posso escolher, quando eu posso decidir, quando eu posso gostar de algo ou não gostar e tudo mais, eu tô num lugar de poder e autonomia, né? E sem independência emocional, a gente não tem isso. Pode ter uma falsa sensação de que tem, mas não tem, né? E aí vamos pensar assim, historicamente falando mesmo, né? Um país coloniza um outro país, uma outra terra ali, ou um outro local, e aí passa um tempo e aquele local busca por independência, né? O que aconteceu, por exemplo, com o Brasil. Por que os países buscam por independência, né? Por que os colonizados ali chegam em determinado momento que eles querem ser independentes e tal? Isso já nos traz a pergunta, né? Por que a independência é uma coisa que as pessoas querem? Porque independência traz poder de decisão, traz autonomia, né? E é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo quer. Nem todo mundo sabe lidar, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas é uma coisa que é boa de ter e boa de sentir, e é intuitiva, assim, a maioria das pessoas quer isso, né? Então, ser independente emocional traz poder pra gente, né? Então, essa é a importância de você buscar independência emocional e conquistar, né? Porque sem isso, você nunca vai exercer poder sobre a tua vida. E isso é muito interessante, porque se a gente for olhar, assim, pra nossa... Não vou nem dizer só a nossa geração, minha geração, né? Porque eu sou bem nova. Mas a geração até dos meus pais, assim, uma geração atrás da minha, que é uma geração jovem também, meus pais são muito jovens. É uma geração que muitos não exercem poder sobre a própria vida, né? São pessoas que muitas vezes ainda precisam muito do direcionamento externo, ainda são muito inseguras. E isso tudo é muito complexo se a gente for olhar assim a nível social, né, histórico. A gente ainda está num momento onde as pessoas têm muito pouco poder sobre aquilo que elas deveriam estar executando de uma forma muito melhor. A família, o trabalho, as pessoas estão muito inconsistentes, né, muito indecisas e por aí vai. Então, independência emocional é uma coisa que nos dá poder e autonomia. E todo adulto, toda pessoa funcional, ela precisa ser cheia de poder e autonomia. Então pensem nisso, tá joia? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.